Há um propósito a cada um ouvir o que será dito aqui, através da pregação. Te peço que fiquem de pé nesta noite e abram o exemplar Salmos 42. Glória a Deus, aleluias. Como a corça suspiras pelas águas correntes, assim por ti, ó Deus, anseia a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, porquanto me questionam o tempo todo: aonde está o teu Deus? Recordo-me dessas ocasiões e dentro de mim se derrama a alma em profundo pranto, de como caminhava junto à multidão, conduzindo-os em procissão rumo à casa de Deus, com cantos de júbilo e louvor, entre a multidão que festejava. Por que está assim tão abatido a minha alma? Por que te angustias dentro de mim? Deposita toda a tua esperança em Deus, pois ainda o louvarei por seu livramento. Ele é o meu Salvador. Ele é o nosso Salvador. Eu sei que no momento que nós estamos passando um momento muito difícil com toda essa pandemia, e eu lhe pergunto: por que está abatida a minha alma? Ele é o nosso Salvador. Aleluias. Aonde está o teu Deus? Podem perguntar. E vocês podem responder com toda certeza. Ele está aqui conosco hoje. Ele estará amanhã conosco. Ele estará sempre conosco. Então não fiquem angustiados ou abatidos ou preocupados com o que vai acontecer o amanhã. Porque o amanhã ao nosso Deus pertence. E nada faltará. E nada Ele deixará faltará em nossas vidas. Creia nessa palavra, creia nesse salmo, leia mais uma vez. Não deixe sua alma abater, mas por tudo que está acontecendo, sim, não deixe. Porque tem um Deus tão grande, tão maravilhoso, um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que restaura, um Deus que cuida de cada um de nós. Não estejais preocupados. É a palavra do nosso Deus nessa noite a cada um de vocês que estão aqui, é aquele que estará chegando, é aquele que está em casa. Aleluias. Obrigada, meu Deus, por esta tarde. Obrigada, Senhor, pelo privilégio de estar na sua casa. Obrigada, meu Pai, por ter nos trazido até aqui nesta tarde. E nós sabemos, ó Pai, que nós estamos aqui por acaso. Nós estamos aqui porque sairemos daqui restaurados, sairemos daqui curados, sairemos daqui transformados, sairemos daqui, Senhor, entendendo ainda mais o seu amor. Muito obrigada pelo cuidado que tem conosco, ó Pai. Oh, meu Deus, Espírito Santo de Deus, Ele à vontade aqui nesta tarde. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Aleluias. Eu não quero ser o centro, eu quero ser um instrumento. Eu não quero os presentes, eu quero a tua presença. Eu não quero ser o artista, pois outro igual a ti não há. Eu não quero ser adorado, eu nasci pra te adorar. Eu não quero os aplausos, eu nem mereço isso. Eu não quero ser o alvo, pois o meu alvo é Cristo. Eu não quero ser o foco, eu quero desaparecer, pois só existe um aqui que brilha, e na minha vida é você. Deus, derrama sua glória até que eu não consiga mais ficar de pé. E pois eu sei que são tu és,
Eu não quero ser o centro, eu quero ser um instrumento. Eu não quero os presentes, eu quero a tua presença. Eu não quero ser o artista, pois outro igual a ti não há. Eu não quero ser adorado, eu nasci pra te adorar. E eu não quero os aplausos, eu nem mereço isso. Eu não quero ser o alvo, pois o meu alvo é Cristo. Eu não quero ser o foco, eu quero desaparecer, pois só existe um aqui que brilha, e na minha vida é você. Deus, derrama a sua glória até que eu não consiga mais ficar de pé. E pois eu sei que santo é, e Deus derrama a sua glória até que eu não consiga mais ficar de pé. E pois eu sei que santo é, e santo, e santo, e santo, e santo. Ó Senhor, o número de pessoas, Pai, não vai impedir a gente de adorar o Senhor, Jesus. Nós estamos aqui, Senhor, com coração puro, Senhor, para te adorar, Senhor, para te adorar, Senhor. E Deus derrama a sua glória até que eu não consiga mais ficar de pé. E pois eu sei que santo é. Vamos adorar, igrejas. Vamos adorar, vamos adorar, vamos. Abra sua boca, vamos. Tu és o som que o meu coração canta. Tu és o som que o meu coração canta. Jesus, Jesus, Tu és o som que meu coração canta. Tu és o som que o meu coração canta. Jesus,
Jesus. Tu és o fogo que aquece a minha alma. Tu és o fogo que aquece a minha alma. Jesus. 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 E tua bondade me encontra e não me deixa ir. Estou tão presa a ti. E tua misericórdia me persegue a cada dia. Estou tão presa a ti. 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 Oh, estou tão presa a ti. Jesus, não é nome mais doce, não é nome mais santo, não é nome mais digno. Jesus, toda a terra estremece, os joelhos se dobram e os anjos se curvam. Jesus, não é nome mais doce, não é nome mais santo, não é nome mais digno. Jesus, toda a terra estremece, os joelhos se dobram e os anjos se curvam. Jesus, toda a terra estremece, os joelhos se dobram e os anjos se curvam. E Jesus, não é nome mais doce, não é nome mais santo, não é nome mais digno. Jesus, toda a terra estremece e os joelhos se dobram e os anjos se curvam. Vamos dizer Jesus. Jesus, não é nome mais doce, não é nome mais santo, não é nome mais digno. E Jesus, toda a terra estremece e os joelhos se dobram e os anjos se curvam.
Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Oh, labassou, querenai abassores. Não existe outro nome igual ao teu, Jesus. O nome que faz meu coração arder, Jesus. Oh. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Como eu amo seu nome, tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome, tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. E como eu amo seu nome, tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. E como eu amo seu nome, tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome, tens um nome mais lindo. Como eu amo seu nome. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. E como eu amo seu nome, tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. E esse é o som do carpinteiro batendo a porta, do carpinteiro batendo a porta. E esse é o som do carpinteiro batendo a porta, do carpinteiro batendo a porta. E esse é meu som, quando de dentro eu abro a porta, quando de dentro eu abro a porta. Que ruja o leão e a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão
ruge ao leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Quantos que tem fome de Jesus aqui? Fome e sede de justiça quando verei o meu Senhor. Fome e sede de justiça quando verei o meu Senhor. E eu te amo, eu te vejo, te desejo. Ao meu Senhor, eu te amo, eu te amo, eu te vejo, te desejo. Ao meu Senhor. E fome e sede de justiça quando verei o meu Senhor. Fome e sede de justiça quando verei o meu Senhor. Deus está aqui, irmãos. Bom estarmos na casa do Senhor para podermos glorificar e exaltar o nome dEle. Antes de você se assentar, eu gostaria que nós, nesse momento, levantássemos um clamor pelos enfermos, pelas pessoas que estão enfermas. Não existem pessoas que estão doentes nesse tempo só com o Covid. Existem outras enfermidades que vêm assolando as pessoas durante tanto tempo. E nós não podemos ter apenas compaixão por aquelas pessoas que estão com Covid, mas nós precisamos orar por aqueles que estão enfermos. Existem pessoas que estão acamadas em hospitais, pessoas que têm problemas de coração, diabetes, inúmeras enfermidades. Mas, em especial, também queremos orar por aqueles irmãos que são próximos a nós, que estão contaminados, que estão infectados. Pedir que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja, que o sangue do Cordeiro possa restabelecer a saúde deles. Se você lembra de alguém, se você tem alguém que está enfermo, põe a mão sobre o seu coração nesse momento, que nós vamos nos unir nesta oração e vamos interceder para que Deus possa dar vida, Deus possa restaurar, Deus possa curar, pois não há nada impossível para o nosso Deus. Senhor Jesus, na tarde desse dia nós nos unimos aos nossos irmãos nesse momento de compaixão, Senhor, de intercessão por todos aqueles que estão, ó Deus, enfermos, por todos aqueles que estão, ó Pai,
doentes, acamados, infectados pelo coronavírus, ou qualquer doença que seja, Senhor, nós nos dirigimos a Ti nesta tarde, suplicando, ó Deus, clamando a Ti pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, pois nós nos dirigimos a um Deus que és poderoso, a um Deus que pode todas as coisas, a um Deus que é o médico dos médicos, Senhor do Senhor, Rei dos reis, em especial os nossos irmãos, ó Senhor, que estão aqui próximo de nós, que o Senhor os visite, que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja, que o Senhor os livre de todo o mal, Senhor, que a saúde deles seja restabelecida, que o Seu nome seja glorificado através da vida dos nossos irmãos, ó Senhor. Nós apresentamos a vida de cada um, cada lar representado, cada família aqui representada, cada parente, cada conhecido, cada vizinho, Senhor, nós pedimos a Tua proteção. Porque se o Senhor não guardar, em vão trabalham os sentinelas. Nós confiamos em Ti, Senhor. Nós confiamos em Ti, ó Pai. A nossa segurança está em Ti. Nós confiamos em Ti, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Abra. Vamos ofertar a casa de Deus primeiro. Depois a gente fica mais tranquilo para amém. Provérbios 28, versículo de número 20. Provérbios, capítulo 28. Versículo 20, a parte A apenas. O homem fiel será acumulado de bênçãos. Repita comigo. O homem fiel será acumulado de bênçãos. O coberto, como diz aquela outra versão. O homem fiel. Nós aprendemos com o nosso apóstolo que a palavra fiel, ela está relacionada àquele que se obriga a cumprir aquilo que prometeu. E também nós entendemos que ninguém é obrigado a prometer nada, mas uma vez que promete, é obrigado a cumprir. A própria Bíblia vai dizer isso em Eclesiastes: se você for fazer um voto e não puder cumprir, não faça. Mas existem benefícios, existem coisas boas para aquele que é fiel. E o que é de bom, o que tem de retorno, o que você ganha com a sua fidelidade para com Deus. Sobre a área financeira, você fica acumulado, você fica coberto de bênçãos. E que bênçãos são essas? A palavra bênção no seu original, ela quer dizer autorização para prosperar. Então, se você tem sido fiel a Deus, Deus hoje tenha certeza que vai te autorizar a prosperar. Se você não tem sido fiel a Deus até hoje, seja fiel, porque Deus vai autorizar você a prosperar em todas as áreas da sua vida, como aquele louvor: para a direita, para a esquerda, para a frente e para trás. As bênçãos de Deus é sobre aquele que é fiel a Deus. Amém? Senhor Jesus, graças te damos por esse momento, Senhor. Abençoe aqueles que vão ofertar, aqueles que vão trazer, ó Pai, 10% daquilo que o Senhor tem confiado a eles. Derrame sobre a vida dos teus filhos bênçãos sem medidas, ó Pai, que o Senhor possa surpreendê-los
com aquilo que o Senhor irá fazer na área financeira deles, ó Pai. Multiplica, que eles não tenham falta de nada, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Você que trouxe o dízimo do Senhor, vem até aqui à frente. E você que trouxe a oferta, deposite na salva. Tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a sua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a sua chuva vai descer e faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu e faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu e se pedirmos, Jesus virá. E como chuva descerá, e se pedimos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele e faz chover, faz chover. As comportas do céu e faz chover. Hoje vai começar a chover aí, você fala com eles aí, estão pedindo chuva, a chuva parou. Mas é chuva de bênção, irmão, quem quer, irmãos? Essa chuva nunca cessa, irmãos. É um sinal, né, da pequena nuvem, é um sinal que as coisas vão acontecer. Glória a Deus. Assentado mesmo, abra o exemplar da palavra de Deus em 2 Coríntios. Capítulo 5. A partir do versículo de número 11, para que a gente tenha uma melhor compreensão do texto. Texto que tenho certeza que todos vocês já conhecem. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 11, diz assim: Assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damo-nos ensejo de vós, gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos juízos, é para vós outros, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando a nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E, se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos desse modo. E ele encerra dizendo assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram nova. Eis que tudo se fez novo. Senhor,
a Tua palavra, ela é maravilhosa, Senhor. Que o Senhor possa aplicar em nossos corações nesta tarde. Tu tens a liberdade nesse lugar. Fala aos nossos corações. É isso que te pedimos, não aquilo que queremos, mas aquilo que necessitamos, em nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem de hoje é nascer de novo. E como eu disse antes, esse texto é um texto muito conhecido de nós. E muitas das vezes nós temos eles gravado, esse texto, em nossa memória. Tenho certeza que na sua Bíblia esteja ele já riscado, grifado, pois é um texto que você já leu, já releu, já citou para alguma pessoa. Mas existe algo muito interessante e verdadeiro nesse texto que me chamou muita atenção. Se o apóstolo Paulo diz que quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, por que que a vida das pessoas elas não mudam? Por que que a nossa vida não muda? Parece que nós andamos, caminhamos, estamos repetindo e voltando no mesmo lugar, andando em círculos, mas eu quero mostrar para você hoje que existe uma diferença entre o nascer de novo e a conversão da alma. Todos nós sabemos que nós somos um ser tricotomista, que temos corpo, alma e espírito. Mas hoje eu quero mostrar para você a diferença de um nascimento, de uma conversão da alma. Para a maioria dos crentes, nascer de novo e conversão da alma é a mesma coisa, tá? São palavras sinônimas. Não, todo aquele que nasce de novo, todo aquele que nasce, que aceita Jesus Cristo, ele já se converteu. Não. Existe uma diferença, existe algo que a gente vai esclarecer hoje nesta tarde. A Bíblia diz que é necessário nascer de novo. Vamos ver que Jesus disse a Nicodemos em João 3. É lógico que o nascer de novo, ele é necessário, porque muitas vezes a gente diz, não, venha para a igreja, mas não podemos permanecer da maneira que vínhamos, como vivíamos outrora. É verdade que muitas pessoas que estão na igreja hoje não nasceram num lar evangélico, não frequentaram a igreja desde pequeno, mas a gente ouve falar hoje, nos dias de hoje, venha para a igreja, venha, mas não pode ficar da mesma maneira que veio. É preciso mudar, é preciso se converter. Então o novo nascimento é algo importante, é algo necessário para a vida de todo aquele que se apresenta a Jesus Cristo. Jesus diz em João 3, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, e ele era um dos principais, era alguém muito importante. Este, de noite, com Jesus de noite, ele era alguém muito importante, ele ficou envergonhado, que as pessoas iam dizer, por que ele foi encontrar com Jesus? E ele foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, que quer dizer mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais, porque tu fazes. Ele está reconhecendo a divindade de Deus, ele está reconhecendo a Deus. Ele está dizendo assim, ninguém faz o que você faz se não for Deus, se Deus não estiver com você. A isto respondeu Jesus, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, então é necessário nascer de novo para aquele que ingressa, para aquele que confessa Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Se alguém não nascer de novo, Jesus ele continua dizendo, não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos, assustado, ele perguntou-lhe, como pode um homem nascer sendo velho?
pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Nicodemos estava achando que para ele poder seguir a Jesus, para ele poder acompanhar a Jesus, para ele poder andar com Jesus, ele teria que entrar dentro do ventre da sua mãe e nascer, ter um novo nascimento. Não era disso que Jesus estava falando para ele. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires eu te dizer isto, importa-vos nascer de novo. O vento sopra para onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde voz, assim é todo que é nascido do Espírito. Então Jesus lhe perguntou, Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel, não compreende essas coisas? Até aqui está bom. Jesus estava falando para ele de coisas espirituais. Jesus estava falando para ele que ele não tinha que entrar de novo no ventre da mãe dele, porque se esse fosse o quesito para andar com Jesus, nenhum de nós que estamos aqui poderíamos fazer parte e ser chamados filhos de Deus ou discípulos de Jesus, porque não tem como eu desse tamanho entrar dentro do ventre da minha mãe novamente, assim como todos vocês que aqui estão. Mas Jesus, ele destaca, ele enfatiza a importância de se nascer de novo e não permanecer como você está. É lógico que o novo nascimento, ele abrange, ele faz parte do aspecto inicial da conversão da alma, mas isso é só o começo. Então, o que é, na verdade, nascer de novo? Talvez você esteja se perguntando: o que é? Talvez você fez a mesma pergunta que Nicodemos fez. O que era então nascer de novo? O nascer de novo é um novo nascimento do espírito humano. Porque a verdade é que tudo que foi criado no original foi deturpado, foi modificado pelo pecado. Então, existe essa intenção de Deus em nascermos de novo, para que a gente fosse restaurado, para que a gente voltasse à origem daquilo que Deus sonhou para nós. O pecado, ele causa mancha, o pecado causa cicatriz em nós, e uma vida sem Deus traz para nós consequências, e a gente sabe e entende que é necessário que sejamos curados. Então, o novo nascimento, ele está relacionado a isso, um novo nascimento do Espírito. O Espírito de Deus recria o Espírito e passa a habitar nele. É uma regeneração da vida espiritual, nós a chamamos de salvação. Quanto tempo precisa para um Espírito nascer de novo? Não estou falando de um corpo, estou falando de um Espírito. Quanto tempo é necessário para que um espírito nasça de novo? É um ato instantâneo isso. É só você crer na obra redentora de Jesus, tomando a decisão de segui-lo. Essa fé brota dentro de você sobrenaturalmente, do arrependimento mediante a pregação da mensagem do Evangelho. É fácil nascer de novo. O seu espírito é fácil. Então, toda vez que alguém aceita Jesus, ela nasce de novo. O seu espírito nasce de novo. Mas existe uma outra etapa que muitas vezes não são abordadas, que é o converter-se da alma. E o que é isso, pastor? A outra palavra, converter-se, é uma palavra com outro significado. Conversão é um processo contínuo. É por isso que todos os dias a gente aprende alguma coisa. É um ato contínuo. É por isso que toda vez, todo dia, você vai ter que renunciar a alguma coisa da sua vida passada. É por isso que todo dia, aquele velho homem, ele tenta suscitar de novo. Você declara, você afirma que você está em Cristo, que Cristo te resgatou, você confessou a Ele, mas você está num processo de conversão, de mudança. E chega um dado momento, você é desafiado para ver se realmente você está convertido. Aí você vê que você não está convertido nem convertida. Você vê que você precisa de Jesus.
a conversão, como eu disse a você, ela é um processo contínuo. Não é como a regeneração do espírito, é instantânea, não. A conversão é um processo contínuo de regeneração da alma. Isso leva tempo e tem o seu preço. Demanda uma mudança de direção, valores e paradigmas sobre vários aspectos, sincronizando os nossos pensamentos com os pensamentos de Deus. Isso afeta todo o nosso comportamento e relacionamento. Então a conversão, ela está relacionada à mudança de direção. É que igual quem não é motorista aqui, mas sabe quando você, ou até mesmo você está de bicicleta, às vezes você precisa fazer uma conversão, você precisa mudar de direção, você precisa sair daquele caminho para um outro caminho para você dar continuidade. E a palavra converter-se, ela está relacionada a isso. Mas só que ela tem um preço, e muitas das vezes você não está disposta a pagar esse preço. Portanto, nascer de novo é a regeneração instantânea do espírito. E conversão é o processo perseverante de libertação e regeneração da alma. A salvação, ela é 0800. A salvação, ela é de graça. Mas tornar-se um discípulo custa. Vou mostrar isso para você sobre a salvação. Abra Efésios 4, por favor. A partir do versículo 25. Não, perdão, irmão, Efésios 2, não, 4 é depois. Efésios 2, a partir do versículo 1. A salvação, ela é de graça, é de grátis, 0800. Mas tornar-se um discípulo é o que nós queremos. Pode custar tudo o que você tem. Efésios 2:1 diz assim: Ele vos deu a vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Nós, quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo. Não era assim que boa parte de nós estamos aqui hoje andávamos? De acordo com como o mundo falava. Segundo o príncipe da potestade do ar do Espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, oh aleluia, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida. Oh Senhor, muito obrigado porque Tu nos deste vida. De que maneira? Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, e para mostrar nos séculos vindouros, esse século que estamos vivendo, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, através de quem? Em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo diz: porque pela graça, um favor imerecido, nós não merecíamos, irmãos, mas nós somos salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. A salvação, a confissão, aceitar a Jesus, ela é de graça. Basta você confessar, basta você recebê-lo. Mas se converter é um processo que você precisa enfrentar. Enquanto é Deus, né? Não, Senhor, faz isso, Senhor, age nisso. É muito bom Deus dar ordem a Deus. Mas difícil é dar ordem a nós mesmos.
Porque o nosso maior inimigo somos nós mesmos. O maior desafio que nós temos é de vencer a nós mesmos. Você acha que seu maior inimigo é Satanás? Não. Seu maior inimigo é você mesmo. Você pode ser salvo e não ser convertido. Não quero entrar num caminho aqui teológico, não, irmãos. Eu quero só passar por cima de uma maneira que a gente consiga entender. Por quê? Porque a conversão, ela acontece na alma, não no espírito. A conversão está relacionada aos sentimentos, às atitudes, às emoções. A salvação, ela acontece no espírito. Você pode ser salvo, ter um espírito vivificado pela presença de Deus, ser uma nova criatura, como nós lemos, e ainda não ser convertido na alma em relação a muitas áreas da sua vida. É por isso que nós precisamos de um relacionamento diário com Deus, de um contato diário com Deus. Porque toda vez que você tem um contato diário com Deus, Deus tira algo de você e coloca algo dele em você. Toda vez que você tem um contato diário com Deus, um relacionamento diário com Deus, Deus faz o quê? Deus tira algo de nós e pega algo dele e coloca em nós. Oh, Jesus. É por isso que João diz, Senhor, menos de mim, que eu diminua e que tu cresça. Que eu diminua e que tu cresça, Senhor. E que eu diminua e que tu cresça, Jesus. E que eu diminua, Senhor, e que tu cresça, Senhor. E que nós desaparecemos, Senhor, mas que tu apareça em nós. Então a salvação, ela acontece no espírito, mas a conversão, ela acontece na alma. Abra sua Bíblia comigo. Se você está em Efésios ainda, vai mais um pouquinho para frente. Tessalonicenses. Primeira Tessalonicenses 5. Você não vai sair daqui convertido esta noite. Você vai mudar um pouquinho, porque se eu disser para você que você será convertido, eu estaria discordando de tudo que eu estou falando com você, mas você vai sair daqui disposto a fazer a diferença, de fazer diferente. O que é a sua alma? Mantenha a sua Bíblia aberta. Em 1 Tessalonicenses nós vamos ver. Você é um ser trino. Olha o que a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5, 23. O mesmo Deus de paz, da paz, vos santifique em tudo. E o vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Você é um ser trino que possui um corpo, uma alma, um espírito, como nós lemos. O seu espírito é a parte do seu corpo onde você experimenta a consciência, a comunhão e a intuição com Deus. O seu espírito é relacionado às coisas que você tem com Deus. E o seu corpo é a sua casa. E a sua alma, ela está relacionada basicamente à sua mente, à sua vontade e às suas emoções. A sua mente, as suas vontades e basicamente as suas emoções. Então, por isso que é difícil mudar a nossa mente.
Às vezes é difícil de mudar as nossas emoções, os sentimentos que está dentro de nós, tudo aquilo que nós carregamos, tudo aquilo que foi construído ao longo da nossa vida. E quando você se depara, quando você se você tem um novo nascimento, quando o seu espírito nasce de novo para Jesus e você é uma nova criatura, mas agora você quando começa num processo de conversão, de mudança da sua alma, e você tem que abandonar tudo aquilo que antes era certo, agora passa a ser errado diante daquilo que Deus tem para te oferecer. Às vezes isso é difícil, como eu disse antes. Isso custa, isso tem um preço. Mas tudo aquilo que tem um preço, tem uma recompensa. Tudo aquilo que custa caro, tem um valor satisfatório para nós. Se não custar nada, irmãos, nós não vamos dar valor. Jesus pode salvar o seu espírito num instante, mas sua alma exige um longo tempo para se converter. É por isso que o apóstolo ele decidiu que toda a igreja precisa passar por um encontro com Deus, porque lá, você que não fez o encontro, você precisa fazer um encontro, porque você lá corresponde a 7 anos da sua vida que você poderia caminhar normalmente, mas com o encontro a sua vida você muda, você abandona muitas coisas, a sua alma lá ela é tratada. É por isso que tem coisas que no evangelho a gente não pode querer que seja muito acelerado, a gente precisa respeitar o seu tempo. Nada é mais perigoso, queridos, queridas, para um ser humano salvo, só que porém não convertido. Nada é mais perigoso que um ser humano salvo, porém não convertido. Você tem a certeza que você nasceu de novo, mas ainda pensa com a velha mente. Isso é muito perigoso. Você ter a certeza que nasceu de novo, ou não? Eu nasci de novo, agora eu estou na igreja. Mas é muito perigoso você ficar aqui e querer ter os mesmos pensamentos que você tinha quando não estava aqui. Querer agir, querer tomar atitudes como você tomava quando você estava no mundo. Não, as coisas velhas se passaram. Elas ficaram para trás. Da agora em diante você tem a oportunidade de fazer tudo novo. Não, você não pode ficar aqui na igreja e ter o mesmo pensamento, as mesmas práticas que você tinha lá fora. Não tem como, não dá. Isso é muito perigoso. Você sabe que nasceu de novo, mas ainda pensa com a velha mente. Os seus velhos hábitos ainda dominam você. Você talvez seja aquela pessoa que ficava irada a qualquer coisa. Você era o famoso pavio curto. E por qualquer coisa você se estressava, se aborrecia. Talvez você que está aqui ou que esteja nos ouvindo era alguém que xingava muito. Agora você não pode mais xingar. Que no trânsito, quando você dirigia, você era o valentão. Não, agora não. Essas práticas, elas precisam ficar para lá. Não pode acompanhar você. E esses velhos hábitos não podem dominar você. Algumas atitudes ainda não mudaram. Alguns raciocínios errados ainda continuam iguais. As convicções negativas permanecem. Tem pessoas que estão no reino de Deus, vivem, experimentam os milagres de Deus, mas ainda continuam negativas, continuam pessimistas, que acham que nada vai dar certo, que não vai conseguir, que não vai vencer. Não, querido, você pode tudo em Deus. Através de Deus você pode vencer, através de Deus você pode conquistar, em Deus você é forte. A Bíblia diz que você é mais do que vencedor, através daquele que morreu por você. Precisamos tomar posse disso, precisamos receber isso no nosso espírito. As práticas, os pensamentos que antes nos dominavam, não podem mais nos dominar. Pensamentos malignos ainda frequentam a sua mente,
e tentam enforcar e tentam estrangular a voz da sua consciência. É uma briga, né? Você quer fazer a coisa certa, a tua consciência diz para você fazer o famoso anjinho do bem ou o famoso anjinho do mal. Um fica de um lado, o outro fica do outro. Um fica falando, faz a coisa certa. O outro não, faz o que é errado, faz o que é certo. O outro faz o que é errado. Mas por quê? Se você tivesse conectado, se você tivesse ligado a Deus, você conseguiria claramente dar ouvido à voz de Deus e não à voz do mal. Corrupção, amargura, inveja, ódio continuam com você. Você ainda luta com alguns desejos descontrolados, mas mesmo assim, olha que coisa terrível, irmãos. Com tudo isso, com esses sentimentos, você ainda confessou a Jesus Cristo, você ainda é salvo. Mas Deus não quer que você permaneça assim, porque isso impede você de desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para você. A libertação, ela faz parte do processo de regeneração da alma. E ela está relacionada à santificação e à frutificação. A Bíblia diz que buscai a santificação, que sem a qual ninguém verá ao Senhor. Quem poderá? No Salmo, vamos ler o Salmo 24? Aquele hino que muitas vezes nós cantamos. Por que eu estou ministrando, estou mostrando isso para você esta noite? Porque eu quero que você entenda isso. Porque você possa desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para você. Ao Senhor, o Salmo 24 diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, e o mundo, os que nele habitam. Fundou-se ele sobre os mares e sobre as correntes a ela estabeleceu. E o salmista pergunta assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? E ele responde: o que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade e nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da salvação. Tal a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Não podemos ficar manchados, não podemos estar sujos, não podemos estar impuros diante de Deus. A gente precisa abandonar, a gente precisa deixar para trás todas as coisas que nos acompanhavam antes de seguirmos a Jesus Cristo. Ela não ocorre plenamente na experiência do novo nascimento. Ou seja, o novo nascimento traz uma proteção divina, isso é verdade. Quando você aceita Jesus Cristo, você faz parte do Salmo 91, que diz: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. À sombra do Onipotente eu descansarei. Quando você confessa Jesus Cristo, tem benefícios para a sua vida. Isso é verdade. E também quando você tem o seu espírito renovado, ter uma nova perspectiva de vida. É isso que nos move vir para a igreja, uma nova perspectiva, uma nova mudança, uma esperança de que as coisas vão ser diferentes. Só que, porém, não cancela automaticamente e não nos isenta totalmente das maldições ou perseguições espirituais, das doenças, das enfermidades, das tentações, das dívidas, dos maus hábitos, das pendências jurídicas.
porque seria uma grande mentira. Mas tem pessoas que dizem essa grande mentira, de que você vem para a igreja e todos os seus problemas acabam. Mentira. Não. Vem para a igreja que Cristo vai te pagar todas as suas dívidas. Mentira. Agora você cometeu um delito e você cometeu uma infração e você se arrependeu disso, você decidiu mudar de vida, mas Deus não faz com que você fique impune às consequências daquele ato, para que você possa entender de uma maneira clara. Uma pessoa que decide aceitar Jesus Cristo, oh glória, aceitei, mas só que eu devo 100 mil reais ao banco. Deus vai lá pagar a minha dívida? Não. Deus pode sim me dar o recurso para eu pagar aquela dívida. Como a gente tem vários testemunhos de pessoas que deviam muitas coisas, valores extremos, e Deus deu condições da pessoa poder pagar. Mas não foi num ato que ela se converteu e automaticamente foi riscada aquela dívida e o banco esqueceu. Não, não é assim. Você vem para o Evangelho, Deus te dá uma perspectiva de vida, Deus te dá uma esperança, Deus te dá proteção e Deus te dá condições de você andar de cabeça erguida em meio à sociedade aí fora. O perigo, portanto, é usar esse versículo que nós lemos lá em 2 Coríntios 5,17, como se ele fosse tudo, a base de tudo. Pronto, acabou. Está resolvido. Dizer para uma pessoa que acabou de aceitar Jesus Cristo que está tudo resolvido na sua vida seria enganá-la. E nós não estamos aqui para enganar ninguém, irmãos. Isso acaba se tornando um pretexto para a responsabilidade de muitos, respaldando também o comodismo, a falta de crescimento espiritual e doutrinas que impedem a salvação. Então, por isso que tem muitas pessoas que estão na igreja e chegam aqui, não, tá bom, já aceitei Jesus, não preciso mudar mais nada, minha vida mudou. Mentira, você precisa fazer diferente. Por mais que as pessoas tentem manter um ar de espiritualidade, não, agora eu sou crente, eu mudei. Muitas delas ainda continuam em pecados seríssimos. Conflitos de consciência, perturbações espirituais, distúrbios emocionais e depressivos, relacionamentos em crises e tantos outros sintomas que apontam para grandes desordens e uma forte exploração demoníaca. Como foram ensinados que com a salvação tudo já deveria ter sido resolvido, eles perdem a esperança e acabam espiritualmente frustrados. Por isso tantos permanecem infrutíferos e até mesmo desviados dentro da igreja, e não poucos acabam abandonando definitivamente a fé. O que eu quero dizer para você nesta noite: você nasceu de novo, seu espírito nasceu, mas a sua alma precisa também nascer de novo. Não tem como mais, irmãos, ficar caminhando e a sua vida não avançar, a sua vida não progredir, a sua vida não ter sucesso, você não desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para você. Você acha que Deus seria o limitador de impedir você de viver aquilo que Ele tem para a sua vida? Não. É você mesmo que está impedindo a bênção de chegar até você. Às vezes você acha que é Satanás que está prendendo, que é Satanás que está segurando a sua bênção. Não, mas na verdade são as suas atitudes que você tem, que não abandonou, que não deixou o velho homem, que não deixou a velha mulher, que está impedindo de você ter um casamento pleno, de ter uma vida espiritual plena, de ser um pai melhor, de ser uma mãe melhor, de ser um patrão, de ser um funcionário melhor, porque você continua fazendo as mesmas coisas que você fazia quando não tinha Cristo. Isso não pode continuar, você precisa fazer diferente. Evangelho é isso.
Evangelho é confronto, evangelho é abandono de práticas. É por isso que Jesus vinde, quem quer me seguir, tome a sua cruz e negue a si mesmo. As coisas velhas, elas têm que ficar para trás. Porque Jesus não pode botar coisas novas, remendos novos em coisas velhas. Só se bota remendo novo em coisa nova. Toda pessoa nascida de novo tem em Cristo, olha só, toda pessoa que nasce de novo em Cristo, ela tem o direito a uma vida totalmente livre. Todo mundo que nasce, irmãos, em Cristo, ela tem um direito de viver uma vida livre. Só que existe uma distância espiritual entre ter o direito a uma vida livre e concretizar esse direito na sua própria realidade. Deus tem uma vida nova para você. Deus quer restaurar a sua alma também. Deus não quer só restaurar o seu espírito. Deus não quer só curar o seu corpo. Deus quer curar a sua alma também. Deus é um ser que trata as coisas por completo, irmãos. Deus não faz nada pela metade. Deus quer te livrar de todos os males que te prende à vida passada. Você não vai mais chorar, você não mais vai sofrer, você não vai mais ficar triste, você vai viver aquilo que Deus tem para você. Você vai sair dessa prisão e você vai conquistar. Oh, Jesus. Cada benefício do sacrifício de Jesus Cristo, ele precisa ser recebido pessoalmente. A morte de Jesus Cristo naquela cruz não foi em vão. Não nessa, é claro, mas que representa a morte de Jesus, ela não foi em vão. A morte de Jesus na cruz, ela foi de uma maneira coletiva para alcançar todos nós. Mas ela também é de uma maneira individual e pessoal. Porque imagine você, se você acha que Deus apenas nos tratasse, imagine você, se Deus tratasse a gente só coletivamente. Todo mundo aqui pedindo coisas diferentes. Deus ia tratar de que maneira? Não, vou ver o que a maioria está pedindo e vou dar para eles. Mas a minha necessidade é diferente da necessidade do pastor, do irmão Edson, do irmão Jorge. Mas vamos ver qual é a maioria dos que estão aqui e eu vou conceder. Não. Deus ouve todas as orações que são feitas. Ele recebe todas as adorações que são feitas aqui nesse lugar. Todas as orações que são feitas. Isso aí, glória a Deus. Ele recebe. Ela passa esse teto aqui e vai direto para o céu, irmãos. Os louvores, a oração, ela não fica aqui nesse ambiente, ela vai direto para o céu. Mas só que Deus, ele não, quando chega no céu, ele não vê isso de uma maneira coletiva. Quando chega lá, ele vê o pedido da Monique, ele vê o pedido da Daniela, ele vê o pedido da Luciane, ele vê o pedido de cada um individualmente e abençoa cada um individualmente. Então a morte de Jesus na cruz, ela trouxe benefícios coletivamente para todos nós. Qual é esse benefício? De poder servirmos a um Deus, de podermos adorá-lo, de podermos cultuá-lo. Isso é coletivamente. Mas agora individualmente, você precisa tomar posse daquilo que Deus fez na cruz do Calvário por você. É para que você tenha paz. É para que você tenha vida em abundância. É para que você seja alegre, para que você seja feliz, para que você tenha saúde, para que você possa desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para você. Então, cada benefício de sacrifício de Jesus Cristo precisa ser recebido pessoalmente. Da mesma maneira que correspondido através dos princípios adequados. Eu quero encerrar esta mensagem dizendo esta frase: nada é automático no reino espiritual.
Nada é automático no reino espiritual. Uma ação de Deus é sempre respaldada por uma atitude humana. Nada no reino espiritual é automático. Uma ação de Deus é sempre respaldada por uma atitude humana. O que eu quero dizer com você? Traduzindo isso para você de uma melhor maneira. É você, são as suas atitudes que vão fazer Deus se mover a seu favor. Quer que eu te mostre isso na Bíblia? Não tem problema. Abre, por favor. Mateus 16. Dar-te-eis as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado no céu. E da mesma maneira, o que desligares na terra será desligado nos céus. Aonde que liga primeiro? Na terra. Quem que toma a decisão primeiro? Somos nós. Aí depois, aonde que acende? É lá no céu. A Bíblia vai dizer também que eu poderia citar vários versículos aqui para você. Se 2 ou 3 concordarem em meu nome, estiverem reunidos, isso será acontecido. A Bíblia diz: dê e Deus te devolverá. A Bíblia diz para Josué: esforça-te, tenha de bom ânimo, ser corajoso. O pontapé inicial do jogo, da mudança, da transformação, ela tem que começar a partir de você. À medida que você caminha, Deus caminha. À medida que você age, Deus reage. À medida que você toma uma atitude, Deus responde à sua atitude. Fique de pé. Aquele que é uma nova criatura, aquele que teve o seu espírito novo. O novo nascimento, ele passa por confessar a Jesus Cristo. Todos que aqui estamos já fizemos isso. Mas acredito que todos nós precisamos fazer com que a nossa alma se converta. Que a gente diga para ela o que ela não deve mais fazer. Que você esta noite possa anular o velho homem. As práticas que eu não preciso aqui dizer para você quais são, porque você, melhor do que ninguém, sabe as coisas que você fazia de errado. Não deixe que isso venha de volta, não deixe que isso tome força, não deixe que isso renasça, não deixe que isso ressurja dentro de você, mas coloque uma pedra em cima disso e fala assim: não, daqui em diante eu vou fazer diferente. Senhor Jesus, Deus amado, Deus bendito, Deus glorioso, o Senhor oferece para nós um novo nascimento, uma mudança de corpo, de alma e de espírito. Mas a decisão no Espírito, ela acontece instantânea. Mas nós pedimos a Ti nesta noite que o Senhor nos dê força para enfrentar a nossa alma. Aonde estão, ó Deus, as nossas emoções? Aonde está a nossa mente? Aonde estão os nossos desejos? Tudo aquilo que tem nos afastado de Ti, Senhor, seja vencido esta noite, para que nós possamos tomar posse e possamos viver de tudo aquilo que o Senhor sonhou, de tudo aquilo que o Senhor planejou para cada um de nós. Nós queremos viver uma vida plena, Senhor. Nós queremos desfrutar e viver de tudo aquilo que o Senhor planejou, de tudo aquilo que o Senhor sonhou, pois eu tenho certeza que o Senhor sonhou conosco, que o Senhor trilhou caminhos de bênção para nós, e nós queremos alcançar e queremos viver, Senhor, o que Tu tem para nós. Nos ajude, Senhor, pois nós precisamos de Ti. Não é fácil, mas também não é impossível. Dá-nos força,
Nos ajude, Senhor, nos dê sabedoria, nos dê estratégia para vencer a nossa alma, para romper, para podermos atravessar, ó Senhor, esse Jordão, para atravessarmos esse mar que está diante de nós e que nos impede de chegar até Canaã. Ó Senhor, nós queremos chegar àquilo que o Senhor sonhou para nós. Tu prometeste, ó Deus, terra para o povo de Israel, uma terra prometida, aonde mana leite e mel, Senhor. Nós queremos alcançar essa terra. Nós queremos chegar, ó Deus, em Canaã. Nós queremos viver, Senhor. Canaã representa tudo aquilo que o Senhor sonhou para nós. Canaã representa, ó Deus, um lugar de bênção, um lugar de paz, um lugar de multiplicação, um lugar de expansão, um lugar de conquista. Nós queremos chegar até Canaã, Senhor. Leva-nos, Senhor. Nos conduza. Nos direcione. Nos faça, ó Deus, caminhar por os pastos verdejantes. Sim, Jesus. Ser conosco. Pois é de Ti que nós precisamos. É de Ti que nós precisamos, ó Pai. Suplicamos a Ti nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Canaã representa lugar de bênção. Foi isso que Deus prometeu para o povo dele. Uma terra que mana leite e mel. Deus tem uma Canaã para você. Deus tem um lugar de bênção para você. Oh, Jesus. Não estava escrito aqui, mas o Espírito me trouxe isso agora. Deus tem uma Canaã para você. Deus tem um lugar de bênção para você. Seja como Josué e Caleb, que tomaram posse e conquistaram. Conquiste. A luta não é fácil, mas ela também não é impossível. Porque você tem Deus a seu favor. Você vai vencer, você já venceu. Amém? Aplauda ao Senhor. Então, o encontro é o encontro de homens. Então, você que não fez o encontro ainda, não perca tempo. Se inscreva, nos procure, garanta a sua vaga. Pois vai ser bênção. Encontro 20, 21 e 22 de novembro. Lá na Estância Fatá. Esteja lá, ser homem. Tenha um encontro com Deus. Deus já marcou esse encontro já com você. Ele só está te esperando lá, tá? Deus já está lá te esperando já. Aguardando você. E depois, o próximo é de mulheres. No outro final de semana. 27, 28 e 29. Então foi legal dessa vez, porque às vezes não dá para ir o esposo e a esposa por questão de filho. Então já reveza, um fica com um, na outra semana vai. Esteja se organizando aí. Nos procure para você poder garantir a sua vaga. Amém? Pastor Fábio, venha. Encontro de casais também, dia 12/12. Esteja também já se organizando, se programando para o encontro de casais. Glória a Deus. Fecha teus olhos, vamos orar no nome de Jesus. Pai, muito obrigado por tua palavra que veio de encontro aos nossos corações, que possamos, no nome de Jesus, estarmos atentos, Senhor, à tua voz e com o que o Senhor quer fazer, Pai. Deus, nos leva agora em direção aos nossos lares, Senhor, em paz. Guarda cada um dos irmãos que estão aqui essa noite, que tu venha dar ser uma noite, Senhor, abençoada, Senhor, de sonhos revelados. Pai, guarda e proteja, Senhor, os seus filhos, os que vão pegar veículos, Senhor, de qualquer tipo de sinistro, acidente. Livra, Senhor, de falha mecânica. É o que eu te peço, Senhor, nessa noite, no nome de Jesus. Estenda suas mãos para frente, que o amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que aguardam a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que desde agora para todo sempre digamos juntos, amém. Está terminado em nome de Jesus.